E sejam bem-vindos a mais um Terapia Aberta. Hoje ao meu lado, Nani Souza, que veio engrandecer e embelezar o podcast, Hoje a Cissa tá com o marido Dodói. Cissa, um beijo para você, espero que o Diego se recupere bem. Estou ansioso pela tua volta. E a Nani tá aqui, a Nani que é influencer, a Nani que é uma amiga já de longa data. E veio aqui me ajudar a conduzir. Sem datas, por favor, inclusive. E hoje, do nosso lado e na nossa frente, uma pessoa muito especial aqui de Santos, que faz um trabalho há alguns anos, não vamos falar muito, mas há alguns anos. Renata Bravo. Renata, eu queria agradecer pela Obrigada. sua disponibilidade de tempo. Eu é que agradeço a oportunidade de estar com vocês e de bater esse papo, né? Primeira vez aqui, então fico muito feliz. A gente que fica... Renata, e a gente sempre começa o podcast com um bordão que a gente faz, a gente se livra. Eu sou médico, não sou chamado de doutor, eu acabo não chamando juízes que já vieram aqui de doutor, para que o papo fique cada vez mais ameno e fique um papo leve. Então, a gente não se trata de uma maneira... Os pronomes de tratamento aqui são eliminados. Então, eu vou pedir a licença para te chamar de Renata por esse momento. Com certeza. E a gente começa sempre por esse bordão. Quem que é a Renata Bravo, pela definição dela? Quem é a Renata Bravo? Bom, até aproveitando a oportunidade, quando a gente fala de inclusão, a gente tem usado essa prática muito na Câmara, então vou me autodescrever porque as pessoas com deficiência visual possam entender o que está acontecendo aqui Muito nesse legal. podcast. Então, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos claros na altura dos ombros, tenho um óculos de armação redonda, hoje estou vestindo um pullover com azul, branco e bege, e estou aqui nesse podcast muito feliz aqui de estar com vocês. Eu sou santista, tenho 54 anos, mãe de 2 adolescentes, sou casada, meu marido Luciano, meus filhos a Rafaela e o Lucas, que são, obviamente, o que me impulsionam para hoje estar exercendo essa função pública. Né? Hoje, atuando como vereadora na cidade de Santos, né, do mandato que começou esse ano de 2025 e vai até 2028, mas já tive a oportunidade de estar como vice-prefeita na cidade, acumulando a função de secretária da Mulher, Diversidade, Cidadania e Direitos Humanos, e trabalhando na gestão pública já há 25 anos. 25 anos já na gestão pública. Exatamente, né? Tenho formação em administração de empresas, fiz também o curso de Direito, então sou também advogada, e tenho, entre uma faculdade e outra, fiz uma especialização em recursos humanos, porque falar de pessoas e cuidar de pessoas é definitivamente o que eu mais gosto de fazer nessa vida. Renata, e fala um pouquinho pra gente da sua história. Como é que você começou lá atrás? Você fez uma formação inicial, tudo mais. Como que você, tua infância, faz um briefing pra gente de como foi infância, adolescência, enveredou para política, como é que... Eu vejo, na minha infância, assim, foi uma infância muito livre, muito aberta, daquela infância que, da casa dos meus pais, e que moram na mesma casa até hoje, de brincar na rua, de jogar taco com os vizinhos, e de brincar de esconde-esconde, andar de bicicleta. Tudo em Santos? Quarteirão, tudo aqui em Santos, né? Então, a gente fazia muita coisa de bicicleta. E eu, logo pequena, entrei na escola de bailados do Teatro Municipal. Eu fiz balé clássico durante 20 anos. Em algum momento da vida, cheguei a acreditar que um dia... Que era possível seguir essa carreira. E aí, na época da faculdade, foi quando... Naquele momento de vestibular, faculdade, foi quando a gente se posiciona. E eu fui, aos poucos, entendendo que esse sonho da dança não era verdadeiramente o meu papel. E foi quando eu fiz a faculdade de administração de empresas, né? E aí, na faculdade de administração de empresas, eu tive a oportunidade de trabalhar no Sebrae. Trabalhei durante 5 anos no Sebrae, que foi justamente o período onde o Sebrae se instalou na cidade de Santos. Certo. Então, eu acompanhei esse período de inauguração, porque, na ocasião, o gerente do Sebrae era um professor nosso na faculdade, e ele deu essa oportunidade. E do Sebrae foi quando eu saí e fui conhecer a gestão pública. E como foi? Como é que você veio para a gestão? Como é que você iniciou a tua carreira política, assim? Na verdade, eu iniciei... E a gente está falando disso de quando, né? De que ano? Isso que eu ia perguntar. Quando foi bem esse início? Nós estamos falando isso de conhecer o poder público foi 2003. Na verdade, não inicia nem a minha carreira política, inicia uma carreira profissional. Certo. Porque, na época...
o que hoje é deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, na época ele foi trabalhar na Secretaria de Estado da Educação em São Paulo. E já nos conhecíamos, tínhamos feito a faculdade de Direito juntos. E na época que ele foi a São Paulo, assumia uma diretoria de projetos especiais ligadas à Secretaria de Estado da Educação, ele me convida para trabalhar com ele, para trabalhar sendo membro da equipe dele. Tá. E assim eu fiquei sendo membro da equipe dele até 2020, porque acompanhei os 2 mandatos dele aqui em Santos enquanto prefeito. Certo. Então, eu sempre fui uma pessoa que tinha uma perspectiva profissional, mas eu não enxergava naquele momento uma perspectiva política para a minha carreira pessoal. Certo. Né? E aí, conhecendo e estando ao lado dele, eu fui conhecendo. Então, estive na Secretaria de Estado da Educação. A Secretaria de Estado da Educação, para quem não conhece ou não tem essa informação, o orçamento só da Secretaria de Estado da Educação é igual ao orçamento da Prefeitura de Santos. Tamanha monstruosidade que é a Secretaria de Estado da Educação. Porque naquela ocasião, são 645 municípios no estado de São Paulo, então fazer a gestão de todas as escolas estaduais, de todos os municípios, e naquele momento foi feito um programa de alcance para todas as escolas estaduais, chamado Escola da Família. Foi pela primeira vez onde o Estado faz um movimento de abrir todas as escolas aos finais de semana para a comunidade, para a comunidade fazer uma atividade de formação, de lazer e tal. Então, foi um trabalho que fez a gente aprender muito, porque você ter esse monitoramento, se fizer a conta, 645 municípios no estado, todos eles sendo abertos e funcionando com estudantes universitários como monitores, as lideranças de cada comunidade, ter as diretoras das escolas também envolvidas, professores, foi muito legal, porque como resultado prático desse programa, a gente começou a ver o rendimento escolar das crianças. 2 coisas que me impactaram muito na ocasião, porque eu estava iniciando, trabalhando dentro do poder público, então muita coisa ainda não conhecia. A gente viu de impacto inicial as crianças tendo um melhor rendimento e a comunidade cuidando melhor da escola, porque eles estavam se sentindo pertencentes, porque estavam participando nos finais de semana das atividades, e assim você acolhe melhor a comunidade de estar lá. Eu lembro muito dessa época, porque na minha escola tinha. Eu sou de São Vicente, nasci em São Vicente. E eu lembro muito disso, os finais de semana, as famílias mesmo na escola, e se conhecendo, as famílias interagindo, porque não tinha outra oportunidade, né? Sim. As famílias, elas se viam nas reuniões, as mães, né? Na maioria das vezes, e só, não tinha um contato Exato. próximo, né? Então, eu lembro dos finais de semana das famílias nas escolas, trocando mesmo ali, se conhecendo, né? Sim, e além das famílias se conhecerem, na ocasião foi feito um convênio para muitas universidades. Então, o estudante universitário que trabalhasse nas escolas no final de semana, ele tinha bolsa na sua faculdade. Então, muita gente acabou ganhando bolsa e fazendo a faculdade com custo zero, em troca de um trabalho voluntário dentro das escolas aos finais de semana. E você teve apoio da sua família, assim? Você falou que tem 2 filhos adolescentes. Não Sim. sei se você teve apoio da tua família. Não sei se você é casada ou Sou. não. Você teve o apoio da sua família, dos seus filhos, quando eles perceberam que você estava enveredando para uma carreira política. E a gente sabe que para a política, todo mundo fala, pô, você vai lançar para a política? Então, pô, será que vale a pena? Será que... Sim. Então, assim... Passei por tudo isso. Como você conseguir... Não, eu vou porque eu preciso passar por isso. Até 2020, que foi quando o Paulo encerra a gestão como prefeito, eu era uma pessoa, membro da equipe dele, que estava ali o dia inteiro do lado dele, né? Quando, em 2020, começa a organização para a eleição, e a eleição naquele ano a gente estava em pandemia, a eleição naquele ano passou de outubro para novembro, e houve uma movimentação política e houve a possibilidade do meu nome ser lançado como candidata a vice-prefeita. Se fosse minha mulher, eu fico pensando, se fosse minha mulher, eu falo, não, melhor não vai se meter. De cara, assim, né? Claro, não dá para dizer que o estômago não apertou. Claro que apertou, né? Mas a primeira coisa que eu fiz foi exatamente isso. Foi olhar para o meu marido e olhar para os meus filhos, porque também as coisas acontecem certo, no momento certo da nossa vida, né? Hoje, a minha filha vai fazer 18 anos, o meu filho fez 16. Há 5 anos atrás, ela tinha 13 e ele tinha 11.
E aí eu me sentia numa condição de assumir. Porque eu tenho a impressão de que impressão não, certeza, que talvez se eles fossem menores, talvez eu ia titubear. A demanda é totalmente diferente. É diferente, né? E aí, mas eu fui conversar com eles mesmo. Fui ter a validação deles para que eu pudesse seguir em frente. Porque por mais que fosse uma oportunidade profissional para mim, eu sempre soube que esses cargos e de alguma forma te dar uma exposição, não tem como, porque vai envolver toda a família, né? Vai. Então, meu marido foi o primeiro a dizer, vai. Ele falou? Vai. Ele trabalha na área? Não, ele é um profissional da contabilidade, tem um escritório, advogado também, né? E ele olhou para mim e disse, vai. Com os meus filhos, eu também tive uma conversa não tão reta, mas eu tive que explicar, porque ele, de fato, foi isso que eles vivenciaram, né? Os 4 anos em que eu estive como vice-prefeita, eles me viram muito pouco. A realidade é essa, né? É desgastante, porque a gente que está de fora da política, a gente imagina uma vida totalmente diferente de um político, e dos políticos sérios, totalmente diferente de verdade. Então, assim, a gente tem muito aquele estereótipo, o político... ele tem aquele cargo que não vai muito, ou então aquele cargo... E a gente tem que falar... Isso aqui realmente a gente tem que falar... Mas o que você fala é o que eu sinto todo dia. Às vezes eu sinto no olhar das pessoas. Um pouco antes desse processo eleitoral, em 2019, eu tive a oportunidade de ser presidente de um diretório municipal de um partido político. E foi exatamente isso que eu escutei. As pessoas falaram assim, você ficou louca? Você tá maluca? Por que você está se metendo nisso? E aí, eu aprendi a começar a responder, dizer assim, se eu não acreditar no que eu posso fazer e no que eu posso mostrar que dá para ser feito, eu vou acreditar em quem? Né? Então, eu também tinha que mostrar um trabalho. E eu fiquei presidente do partido, que aí pegou a pandemia, fiquei durante 3 anos presidente do partido político. E durante esse processo todo, eu escutei de muita gente, você está se metendo nisso para quê? E eu entendo com muito pezinho assim no chão, sabe? Que foi o meu trabalho que mostrou para as pessoas o motivo de eu estar ali. Né? Porque, de fato, eu sabia que seriam anos puxados, porque a partir do momento que eu aceitei esse desafio, eu tinha que honrar o desafio que eu... Até profissionalmente, sabe, Fernanda? Assim, sabe, a sensação que eu tive dentro desse processo eleitoral em 2020, quando a gente está numa empresa privada e a gente tem a oportunidade de ser promovida. Era dessa forma que eu encarava, né? Então, eu estou tendo uma oportunidade profissional, estou tendo uma oportunidade de ser promovida e eu preciso agarrar isso com muita força e com muita vontade para poder mostrar um trabalho. E minha família sabia que eles iam pagar um preço caro por isso. Talvez eu sem... Qual foi o preço mais caro que você acha que foi caro? Ficar longe deles. Mais caro foi ficar longe deles. Né? Às vezes, talvez, vivenciar alguns momentos que eu não tive a oportunidade de estar junto. Você já se sentiu hostilizada? Ou eles já foram hostilizados? Algum ataque, principalmente na internet, né? Como seus filhos são jovens, né? São adolescentes, alguma coisa do tipo. Ataque na internet, não. Ainda bem. Não, nenhum dos dois acho que passaram por isso. Mas, por exemplo, em algum momento, lá no começo, escutaram uma piadinha na escola... Porque acaba escutando, né? E você também tem que conversar muito com eles. Mas tem um lado muito legal disso. Eles se envolveram muito com o meu trabalho. Então, de alguma forma, as pautas onde eu estava, eles sabiam que eu estava naquelas pautas e às vezes a gente até discutia em casa o que eu estava falando na rua. Né? Por exemplo, quando a gente fala... Porque no ano em que a gente assume como... a gestão, em 2021, o Rogério, enquanto prefeito, cria a Coordenadoria da Diversidade. E aí, se você for pensar a cidade de Santos, como resultado de um processo eleitoral, se mostra uma cidade um pouco mais conservadora. Então, dentro de uma cidade que tem uma linha um pouco mais conservadora, você ter a audácia de criar uma coordenadoria que fale, discuta sobre diversidade, foi um ganho, para mim, foi um ganho incrível. E levar essa pauta para dentro da minha casa e fazer discussão com os meus filhos de um assunto que é tão importante, que fala sobre respeito às pessoas, que fala sobre você saber fazer a inclusão das pessoas, que fala saber você aceitar as pessoas da forma como elas são. Isso a gente chegou a discutir algumas vezes. Então, ao mesmo tempo que eu me sentia culpada, porque mãe,
nasce a mãe, nasce uma culpa, né? Isso é taxado, óbvio, de sentir culpada de estar, às vezes, longe deles, mas também me sentia muito gratificada de chegar em casa e eles virem comentar alguma coisa que eles viram nas minhas redes sociais, ou alguma coisa que eu falei, algum lugar que eu fui visitar. Olha, eu fico... Acho que vai. Não, eu ia fazer uma pergunta justamente em relação à diversidade, né? Entrando nessa pauta. Eu vi um projeto, Selo Santos de Diversidade. Conta pra gente, assim, um pouquinho sobre como que é. Eu vi que é para estimular os estabelecimentos a darem oportunidade para as pessoas. Sim. Enfim, gays, lésbicas e todo... Então, como é que funciona? Quando cria... Eu só vou voltar um pouquinho até para a gente poder chegar da importância do selo. Quando cria a Coordenadoria da Diversidade, o governo faz questão de nomear uma mulher trans, que é a Tayane Miak. Tayane Miak é militante e ela traz para o governo esse enriquecimento e esse letramento sobre o que é falar sobre diversidade. E aí, um dos diagnósticos que a gente sabe muito bem é a dificuldade de empresas contratarem pessoas LGBTs. E por desconhecimento, às vezes por falta de informação, né? E aí, qual foi a motivação? Incentivar empresas a contratar pessoas LGBT, mas... Aqui cabe, né, não por ser LGBT, mas pela competência que cada pessoa tem. Sim. Né? Mas aí vem como um decreto do prefeito a criação do selo. Então, o selo já existe na cidade. E já foram entregues a algumas empresas, porque é para dizer mesmo para toda a sociedade que ali é uma empresa diversa e que qualquer um pode trabalhar ali, que é muito bem-vindo. Teoricamente, isso deveria estar implícito, né? Nossa, super. Teoricamente, isso é implícito, mas... Exatamente, mas a gente sabe que não é. Exato. Não é. Precisa de um empurrão, né? As pessoas hoje, as pessoas LGBT, muitas vezes elas saem dos seus empregos porque elas são hostilizadas, porque ou recebem piadinhas, ou recebem uma discriminação a todo tempo. Então, isso é muito... O que às vezes parece que é tão óbvio pra gente, infelizmente a gente precisa falar. E aí, por que eu propus a criação oficial do selo? Porque hoje é um ato do prefeito. E a partir do momento que você põe um projeto de lei na Câmara, garante que aquele selo exista para sempre. Então, pode mudar o prefeito, pode mudar o partido político, o selo passa a ser um projeto de lei do município. E eu vou falar uma coisa. O Brasil, ele está bem... Eu tenho viajado bastante. Eu vou muito para congresso, cursos e fora do país e tal. E o Brasil está muitos anos na frente de outros países. Eu tenho uma filha autista e quando eu vou para fora do país... E não tem nada mais injusto, eu falo isso aí... Não tem nada mais injusto que tratar os desiguais como iguais. A equidade é você tratar os desiguais de maneira desigual. Exato. E isso é uma coisa muito... Então, eu tenho uma filha autista que, por exemplo, você vai para Disney, são 3 horas de fila. Eu não consigo conter uma crise da minha filha por 3 horas. Não dá. Claro. É impossível. É uma baita... E nos Estados Unidos é zero. Não, é porque lá é primeiro mundo. É zero, né? É zero. Não tem... Eu fui tomando pancada daqui do aeroporto. Desci no aeroporto, é pancada. Pau, pau, pau. E eu voltei louco. Eu fiquei raiva quando voltei. Tô louco para voltar pro Brasil. Lá. Então, assim... O que você consegue... O que você tem... O que a prefeitura, durante a sua gestão, e hoje você, como vereadora, tem feito para a inclusão do autismo que tem... E eu já vou falar depois sobre outra coisa que meu ver, pode ser um projeto de lei fantástico, porque hoje o autismo, enquanto a gente está falando de símbolo colorido, de inclusão, é lindo uma criança com autista, tudo mais, você falar disso Mas a gente vai ter, daqui a 20, 30 anos, os autistas de 40, 50 anos, exato, com CC, e que vão fazer masturbação pública, e essa é a realidade, que ninguém está vendo. E a gente não tem onde pôr, porque não tem irmão que vai querer. Não tem... Pai morreu, a mãe morreu. Qual que é a programação das prefeituras? Eu acredito que isso vai ser um problema de saúde pública, com 1 para cada 36 nascidos vivos diagnosticados com autismo. O que vocês, enquanto políticos, estão pensando para nossa saúde lá para frente? E é mesmo. Eu concordo com o que você fala. E aí, às vezes, num gesto muito
singelo, a gente vê a quanta diferença faz. Final do ano passado, ainda encerrando a gestão, a gente teve a oportunidade de lançar os abafadores. Muito legal. O Fabrício Cardoso também fez negócio também. Fez uma lei, lei, exatamente. Então, de lançar os abafadores para que as crianças autistas participassem da festa de Réveillon. Porque no ano anterior, tinha tido, por mais de baixo ruído que sejam os estupins da festa de Réveillon, sempre tem. Sim. Né? Então, lançar os abafadores como um produto público. Pensando naquele... Pensando... Uma coisa tão simples e que faz uma diferença tão grande, Exatamente. Né, eu lembro que, como era final de ano e começa a temporada aqui em Santos, então a gente mobilizou. Quando lançou, a gente tinha quase 10 pontos de distribuição, justamente para tentar alcançar o máximo de pessoas possíveis, né? Isso é um cuidado que o município precisa ter. Mas, ao mesmo tempo, como eu disse, da minha experiência dentro da Secretaria da Mulher, e para todas essas pautas, eu entendo que o trabalho não pode ser, por exemplo, de uma secretaria sozinha. Tem que ser um trabalho em rede. Porque a mesma criança que está numa escola municipal é a mesma criança que está passando numa unidade de saúde. Então, precisa ter essa integração. E, às vezes, a mesma criança, a mãe recebe um Bolsa Família, então ela está ligada também na Secretaria de Assistência. Compreende que, assim... É tudo interligado. Tem que estar tudo interligado. Porque, por exemplo, hoje eu visito algumas casas que cuidam de autistas idosos. Tem em Santos? Tem. Não sabia. Depois eu passo... e aí tem um grau de dificuldade muito grande, porque, por exemplo, eu tenho 54 anos. Na minha época de criança... Não tinha tantos autistas. Não tinha tantos autistas e nem se nem falava. Diagnosticado, né? Nem se não, falava. Não existia a palavra, eu acho que não existia. Eu não lembro, eu não tenho recordação, no meu período escolar, de ter tido contato com alguma criança, ou ao menos... Nem que você lembra assim, pô, talvez aquele lá seja autista e não tenha sido diagnosticado. A gente não tinha esse conhecimento. Por quê? E também a gente sabe que muitas dessas crianças estavam trancadas em casa. Porque às vezes nem a família sabia lidar com eles. Então, eles não foram crianças estimuladas, eles não foram crianças que de alguma forma entenderam a possibilidade de um convívio social. Isso, eu acho que hoje... por mais que às vezes a gente ainda tenha muitas coisas a cuidar e a avançar, mas hoje, por exemplo, a gente tem um grande número de crianças autistas dentro das escolas. E isso já faz a diferença pelo estímulo que você está dando, assim, pelo estímulo, pelo convívio social que você promove e pela própria formação também, né? E a prefeitura tem feito um trabalho bem legal, porque a gente tem... Eu tive alguma dificuldade para colocar em escola particular, principalmente porque tem a questão de AT e tudo mais. Sim. E a rede pública tem dado um acesso muito legal para autistas. A sua filha estuda? A minha filha estuda num colégio que eu não vou falar. Não, mas estuda particular. Particular. Então, a gente sentiu que nos outros primeiros colégios, veja bem, aquela coisa e tudo mais, sentiu uma certa restrição. E acaba sobrecarregando um pouco o público. Porque, na verdade, se você pegar uma grande parte das famílias de crianças com deficiência que estão na rede pública... Poderiam pagar um particular. Mas são oriundas de escolas particulares e que a escola não soube dar o devido acolhimento e a inclusão dessa criança. Eu tenho um irmão de 13 anos que ele tem síndrome de Down e ele foi diagnosticado com autismo também. E ele estuda em escola pública. E é uma coisa que a minha mãe passa, assim, ele é não verbal, né? Ele tem uma dificuldade muito grande mesmo, mas assim, só dele estar ali interagindo com as crianças, você percebe o desenvolvimento como foi, né? Ele demorou muito para entrar na escola, quando ele entrou, a gente viu um avanço dele, assim, né? Porque realmente faz muita diferença. A criança realmente, ela não vai acompanhar, pelo menos falo pelo meu irmão, né? Realmente ele não vai acompanhar as crianças nas séries e tudo mais, mas assim, a integração, né? E o desenvolvimento que ele tem com as crianças. A possibilidade dele participar de um local onde tem outras pessoas. Faz muita diferença e ela é muito abraçada, mas eu percebo muito isso porque ela fala
sobre as reuniões, as professoras sempre fazem uma questão ali de estar, né, informando e tudo mais. Realmente faz muita diferença. Com certeza. Eu acho que sim. E aí, a criação no município da Clínica Escola do Autista, que tem aqui em Santos. O que é a Clínica Escola do Autista? Clínica Escola do Autista é um equipamento público vinculado à Secretaria de Saúde e as pessoas com diagnóstico do autismo, elas são encaminhadas para ter atendimento nessa clínica. Então, essa clínica tem atividade de música, atividade de esporte, atividade com fono, com terapeuta ocupacional, então, tem todas as atividades multidisciplinares no mesmo lugar. O que acaba acontecendo? Que, ao mesmo tempo, é muito bom ter, mas a gente já tem uma lista de espera, o município tem uma lista de espera muito grande. Sim. Né? Então, hoje o município já caminha para a segunda unidade, entendendo essa lista de espera, e dentro desse atendimento, o município faz convênios com outras entidades para que as crianças também façam essa terapia em outras entidades, como, por exemplo, é o caso da ecoterapia. Muito legal. A ecoterapia é conveniada com o município, se eu não me engano, são 140 vagas do município, custeadas pelo município, para que as crianças encaminhadas sejam feitas lá. Você vê que o TEA, ele vira um negócio que gira muito dinheiro. É uma coisa perigosa, ao meu ver. Porque... Até os planos de saúde começaram a enxergar. Então, tivemos um problema. Não sou muito apta a falar, mas assim... Eu sou. Você como médico... Eu tive uma reunião, inclusive, há pouco tempo na Unimed. Então, hoje a Unimed pagou 72 milhões para as clínicas de autismo. E isso hoje é o maior problema, entre aspas, mas esse é um dos maiores ralos para onde sai o dinheiro das cooperativas. E você acredita que tem empresa... Oh, cara, tem umas coisas muito loucas no Brasil. Tem empresa... Como o autismo é uma doença... Não é considerada uma doença. Então, o autismo... É um transtorno... É um neurodivergente. Então, por ser neurodivergente, não é considerado doença pré-existente. Sim. Né? Então, assim, tem alguém lá no SUS... O que as clínicas fazem? Algumas. Eu estou falando algumas, tá? Não estou citando o nome. Pegam o menino autista, pegam a mãe, pagam o convênio dele por 3 meses, 4 meses, 5 meses, dão um advogado para a família. Olha como os caras são. Dão um advogado para a família e aí eles têm... Aí entra numa empresa grande que faria um trabalho multidisciplinar. Então, o negócio virou... É muito dinheiro envolvido hoje, virou um negócio. A gente deixa de falar de saúde pública quando esbarra nessa questão deste comércio irregular dentro da saúde, né? Virou um negócio. E quando a gente fala de saúde pública, a gente tem que cuidar das pessoas. Que eu lembro muito que quando eu participei de alguns debates, e as pessoas... ainda com certo preconceito, voltando ao público LGBT, e eu dizia, gente, nós temos que nos preocupar com a saúde dessa pessoa. Né? O que essa pessoa, da forma como ela se define, é uma questão dela. Nós não compete Ninguém a gente. tem nada a ver. Mas, por exemplo, tem uma questão que a gente precisa ter. Em 2015, o município de Santos promulgou uma lei que autorizava a pessoa a usar um nome social. Sim. Então, o uso oficial do nome social fez com que muitas pessoas, principalmente as pessoas trans, perdessem o constrangimento de ir a uma unidade de saúde. Porque muitas vezes ela era... chamada pelo nome. Chegava lá que eles falam nome morto, né? Eles Eles chamam de nome morto, né? E aí, o que acontecia? Como consequência, eu não venho mais aqui, porque eu estou me sentindo constrangida, então eu vou me automedicar. E a automedicação levava eles, por óbvio, a uma unidade de emergência. Né? Eles já chegavam, de alguma forma, numa situação. Então, vamos falar de custo de saúde. Né? Eu prefiro atender e prevenir, ou eu prefiro atender uma pessoa já numa UTI ou à beira de um suicídio. Você tem acompanhado, deve ter acompanhado também nos Estados Unidos, você viu que isso mudou. Isso a gente... Nossa. É uma coisa super retrógrada, ao meu ver. Super retrógrada, assim. Super. Isso não acontece mais. Isso que você acabou de falar nos Estados Unidos não pode mais acontecer. É o nome, aquela pessoa é homem ou aquela pessoa é mulher. Acabou. Não tem mais essa de nome social. E queira ou não,
uma atitude tomada por um país como os Estados Unidos, que Passa a ser dita referência. a regra no mundo todo, acaba prejudicando, né? Acaba fazendo esse movimento retrógrado da pauta. Certo. É uma tristeza. E, Renata, a gente também viu que você tem bastante know-how para falar de feminicídio, de feminismo. Outro dia veio a Patrícia Gorish aqui também, que fala com excelência. Nossa, ela fala com... ela é maravilhosa. Maravilhosa. Ela fala com excelência. De todas as pautas que a gente falou agora, de LGBTQIA+, que é o que ela sempre deixa claro. Então, assim, do feminismo... O que é o feminismo hoje sendo feito de bom tom? Porque tem um feminismo radical, tem um feminismo hoje que... Opa, calma aí, agora tem alguma coisa... Tem um quê político, tem o quê... O que é o feminismo hoje dentro da política, ou um feminismo bom? E o que pode ser... Isso aqui eu acho que já é um pouco extremista. Bom, para mim, esse movimento do feminismo não é nem um movimento... Como é que eu posso usar a melhor palavra? Mas, assim, o meu movimento e aquilo que eu sempre batalhei é por espaços iguais. Nada além disso. Eu quero espaços iguais. Se você, enquanto homem, tem direito a estar no espaço, eu, enquanto mulher, também tenho que ter. Né? Fantástico. Acabou. Né? A gente tem que andar do lado, não é na frente, não é atrás. E eu sempre fui muito contra das falas que provocam uma competição entre homem e mulher, porque para mim o lance não é esse. Não é competir quem é melhor, quem é homem ou mulher, né? E aí uma opinião muito particular minha. Eu quero ter o direito a ter os mesmos espaços e colocar a minha posição e a minha voz, porque a gente, mulheres, a gente se conversa, a gente sabe como é que é o modo das mulheres agir, a gente sabe que o modo dos homens agir é diferente. E eu sempre quis acreditar, não sei se muito poliana que sou, ou muito ingênua, mas muito otimista, que quando você põe o seu ponto de vista e quando eu ponho o meu ponto de vista, pode ser que nem você nem eu estejamos certos, que a gente vai chegar num denominador comum. Porque isso também é muito, muito, muito óbvio. Homem pensa diferente de mulher. Ok, e tá tudo bem, não tem nada de errado nisso. Eu acho que aonde está o ponto? Ao longo de muitos anos, as mulheres foram cerceadas de estar em determinados espaços. E hoje a gente ainda arca com um prejuízo disso tudo. Né? Assim, para você, aqui, vamos ver aqui em Santos. Santos é a cidade mais feminina do país. Né? Então, IBGE... Fiquei sabendo disso hoje. E aí é dado... a cidade que mais tem mulher no país. Na verdade, dentro da proporção homem e mulher, a cidade de Santos é a que tem a maior proporção. Goiânia parece que tem mais em Goiânia. Fiquei sabendo também. Mas aqui em Santos são, não em números, mas dentro de uma proporção, a gente é a cidade mais feminina. E hoje a gente tem uma Câmara Municipal com 21 cadeiras de vereadores e só 3 são mulheres. Você, a Cláudia Alonso e a Débora Camilo. Débora Camilo. Isso. Então, né, e a gente sabe, e é sabido dentro do próprio ambiente político, da própria gestão pública... Que em primeiro lugar foi, inclusive, a Débora Camilo, Foi, né? Exatamente. Você vê um número menor de mulheres, né? Então, assim, existe uma herança cultural de que não é todo lugar que a mulher deva estar. Eu tenho uma passagem muito... que não é nada engraçada, mas a gente acaba dando risada, que quando eu comecei como vice-prefeita, eu participei de uma reunião e estávamos numa mesa retangular, devia ter umas 12 pessoas na sala, eu era a única mulher. E te tiraram. Não me tiraram, porque, na verdade, eu estava como vice-prefeita e, hierarquicamente, eu era o cargo mais alto da sala. Pior do que tirar, acho que é não ouvir. E aí, quando a reunião acontecendo, uma pessoa olha para mim e fala, você faz a ata da reunião? Achou que você... E eu disse, não faço. Assim, até faria, não tem problema nenhum. Mas naquele momento a fala foi muito no comodismo de que quem secretaria uma reunião é uma mulher. Uhum. Sim. Né? Então, alguns posicionamentos, e aí também digo, a gente não precisa gritar, a gente não precisa berrar, mas a gente precisa se posicionar. Né? Então, quando a gente luta pelos espaços das mulheres, é nesse sentido. E aí, para fazer essa luta, a gente vai buscar aonde estão as fragilidades. Né? E um dos pontos que a gente bateu muito forte foi nessa questão da violência contra a mulher. Né? E
óbvio que a violência sempre existiu, né? Isso não é nenhuma novidade. Só que da pandemia para cá, ela deu uma escancarada. Acho que naquele momento em que as famílias ficaram confinadas, teve uma explosão de casos que foi assustador. E quando essa explosão de casos chama a atenção da mídia, chama a atenção das redes, dos veículos de comunicação, eu acho que a gente que está fazendo gestão pública precisa aproveitar essa onda e poder dizer cada vez mais sobre o fato. Então, hoje, de alguma forma, a gente estimula ou encoraja mais as mulheres a pedir socorro. Hoje já tem um número maior de mulheres com coragem de entrar numa delegacia da mulher e fazer um boletim de ocorrência. E isso que eu ia te perguntar, envolvendo, né, falando sobre violência contra a mulher, a gente sabe que assim, não acontece do dia para a noite, né? Isso. A violência, a agressão, ela não acontece do nada, né? Quais são os principais pontos que você acha, assim, do início para a mulher ela acender aquele alerta? Como que chega aos poucos isso para você? Nesses últimos 5 anos, a gente rodou muitos cantos da cidade fazendo exatamente uma palestra com essa sua pergunta. Porque a gente precisa dizer porque começa do básico. Começa dizendo que tipos de amigas você não pode ter. Começa tentando te controlar financeiramente, ou para aquelas mulheres que são dependentes. Violência patrimonial, né? Tem uma violência patrimonial, uma violência psicológica. Então, assim, não te deixa ter amigos ou amigas, tenta limitar o convívio com a tua família, tira o cartão de crédito, controla a roupa que você está usando. São pequenas coisas. Vai isolando, né? Ao ponto de você achar que você não tem mais ninguém, só aquela pessoa. Sobe um pouco a voz num determinado momento por uma coisa besta, né? E aí, de outro lado, a gente acaba escutando do relato das mulheres, do tipo, ele brigou comigo, mas eu acho que naquele dia ele estava nervoso. Acho que naquele dia ele se aborreceu no trabalho e acabou descontando em mim. Não é isso. Isso já é um início de um sinal que vai terminar lá na frente com uma agressão física, né? E aí, algumas pesquisas dizem que esse período, até esse momento da agressão física, às vezes leva cerca de 8 anos. Leva muito tempo para cair a ficha. E a gente precisa dizer muito para a mulher, não, isso que você está passando não é um aborrecimento dele no trabalho, não é que ele está chateado, isso aí é um indício de violência, porque o homem começa a tratar a mulher como um patrimônio, como se a mulher fosse um patrimônio dele. Né? E você acha, só para aproveitar o gancho, você acha que qual a maior dificuldade da mulher pedir ajuda? É pela dependência emocional ou mais pela financeira? Eu acho que, primeiro de tudo, pelo constrangimento. A gente sabe que a grande maioria das mulheres, quando ela sonha com um casamento, quando ela sonha em formar uma família, quando ela passa por uma situação dessa, ela não consegue entender como é que tudo aquilo que ela sonhou está como um castelo de areia que desmoronou. Como é que há um constrangimento, ela não se enxerga como vítima, ela se enxerga às vezes como culpada. Eu fracassei no meu casamento, eu fracassei na minha relação. Então, uma das sensações que eu acho que é muito forte de ser falada é o constrangimento, né? E aí, sim, aí eu acho que como consequência, se ela não tem uma renda financeira dela própria, com um trabalho próprio, se ela é uma mulher que depende ou que cuida dos filhos, porque tem muitas mulheres que não trabalham por uma opção de cuidar dos filhos. Ou às vezes até ela por vai esse cuidar, ela vai dessa forma de dominar a mulher. Você não precisa trabalhar, fica em casa, cuidando dos filhos, eu banco a casa. E aí ela vai pensar nos filhos, porque ela sabe que se ela romper, como é que vai ficar a vida dela, como é que vai ficar a vida dos filhos. Não vou ser tão presente na vida do meu filho. Tem muitas questões emocionais nesse jogo, né? Renata, nesse período da pandemia, eu também participei de alguns podcasts e alguns estudos. E desses estudos, de grande parte das acusações que existiam de maus tratos, de violência doméstica, 60%, 70% passaram a ser falsas acusações. Então, assim, hoje, se você for pesquisar, falam em 80% como falsas acusações de violência doméstica. Obviamente, a gente tem que proteger o mais fraco, como tem que proteger o autista, como tem que proteger a mulher, como tem que proteger o LGBTQIA+. A gente tem que entender, naquele momento, quem é que estava mais vulnerável. Só que nesse momento, a gente tem que entender, a gente tem que pensar que existem agora
advogados que estão já dando a instrução à mulher de fingir uma agressão, de fingir situações que não existiram e colocando muitas vezes o homem em situações que não aconteceram e não existem. E a voz da mulher agora passou a ser uma voz que hoje a gente sabe que diversos casos que foram falsos, como do Neymar, como do Daniel Alves de estupro, como do Neymar também de agressão e estupro, e como diversos outros que não foram realidade. E assim, aumenta o índice de acusações, mas quando você vê o desfecho final, que mesmo quando o Ministério... não, mas a mulher tirou a acusação. Não, o Ministério Público mantém a acusação. Se ela fez uma acusação, o Ministério Público investiga até o final. Hoje a Lei Maria da Penha, inclusive, prevê isso. Porque antigamente a mulher podia dar a queixa ou fazer a denúncia e ela mesma retirar. Hoje não mais. Se a mulher se arrepende, obrigatoriamente o processo continua. Mesmo com o arrependimento dela. Porque também tem um outro lado, né? A mulher encorajada fez a denúncia e, às vezes, caso clássico, o marido vinha e dizia, vou te pedir desculpas, prometo ser diferente, vai lá, retira a queixa, que as coisas na nossa vida vão mudar, e acabavam não mudando. Então, quando a Lei Maria da Penha faz essa transformação e, por mais que a mulher possa até se arrepender, mas a queixa não se retira mais, também é uma proteção para muitas mulheres, né? E aí... eu acho que a gente tem que falar disso com muito cuidado, porque a gente está falando de pessoas. Sim. Né? E cada uma com as suas dores, cada um com as suas intenções. Mas quando a gente vê números... E aí, mais do que sim, uma agressão, seja ela para quem for, é crime. Ponto. Então, a gente tem que partir de um princípio que a gente não pode admitir agressão. Só que quando a gente vê números, aqui em Santos... Os dados da Delegacia da Mulher daqui de Santos. Todos os bairros do município de Santos têm denúncias de violência contra a mulher. Todos os bairros. Isso é um dado alarmante, porque no começo, quando a gente começa a aprofundar na pauta, muita gente ainda acreditava que a violência estava atrelada a uma área de vulnerabilidade. E não. Isso tem em todas as áreas. Agora, obviamente... assim como homens ou como mulheres que utilizam desta questão, que é tão séria, para fingir uma agressão ou para forjar uma situação, eu sinto muito, essas mulheres estão estragando a pauta, porque a gente acaba não protegendo muitas outras mulheres que de verdade precisam dessa legislação. Porque, sabe? Você entende? Assim, lógico, eu entendo. O que eu falo, porque... E aí, tá muito novo na minha vida essa questão da vereança, porque eu estou completando agora o primeiro semestre como vereadora, e eu tenho recebido diariamente mulheres querendo... às vezes elas não têm coragem na delegacia, mas elas têm coragem de ir lá na Câmara conversar comigo, porque elas querem contar. Né? E elas sabem, assim, veja, contar para mim... Não vai dar o problema... Não vai, mas elas querem uma pessoa para poder desabafar e uma pessoa que possa entender o que elas estão passando, porque é muito delicado. Vamos falar, por exemplo, de crimes de importunação sexual. O crime de importunação sexual é um crime que é muito mais emocional do que físico, ele não deixa marcas. Uma mulher que é assediada num ônibus, por exemplo... fica a palavra dela contra a do cara. Se não tiver ninguém filmando ali para viralizar o vídeo... Hoje, a gente tem uma salvação que são os celulares. Porque se você não grava, se você não constrói prova, como é que fica a tua fala? Né? A importunação sexual, inclusive, é aquele que colocaram nos bares e boates em São Paulo. Isso. Né? Que agora você... Não. Tem o protocolo, tem não o protocolo, não se cale. Verdade. Então, assim... Eu acho que a lei é excelente, mas eu não sei se você percebe, a gente tem uma diferença de... Um mau uso da lei? Um mau uso da lei? Da lei, não, um mau uso da situação. Porque assim, hoje, o que eu vejo como homem, agora estou como homem, estou aqui com duas mulheres, eu vejo homens, eu acho que assim, tem que acuar, os mau elementos, eu não vejo, cara, será que esse cara, por exemplo, feminicídio, será que o cara a lei do feminicídio, eu não sei, eu não estou falando de suposições, né? Feminicídio, será que o cara que fosse matar essa mulher,
Se ele estava com 6 anos, ele teria, se fosse um homem entre homem. Aí ele foi para 12, porque com mulher era um feminicídio. Na minha cabeça, o cara queria matar, ele vai matar. Não sei se você entende que... Se ele quer matar, ele vai matar. Se ele quer matar, ele vai matar. Sim, mas antes dele matar, ele dá sinais dessa possessividade sobre a mulher. Porque uma das características muito fortes, e aí é por isso que diferencia do crime, de um crime de morte, né, de um assassinato, do feminicídio, porque existe a possessividade e existe a relação afetiva entre as pessoas. Certo. Né? Então, essa é uma característica. Essa moça que foi morta recentemente aqui em Santos, naquele crime, naquela clínica médica, Sim. O marido teve tempo de dar 51 facadas nela. Exato. 51 facadas. Eu não consigo entender então, até hoje. assim, são coisas que são fora do contexto. E você vê, né? a pessoa, ela comete o crime contra a mulher, e se o filho estiver no meio, acabou, vai também. Não tem essa. Chega a um nível... Chega ao nível de uma cegueira. Exato. Não pode estar o filho, pode estar quem for. Você vai fazer. Então, Você tá, assim, certamente está movido pela raiva, pela possessão, né? Está movido, sei lá, por quais E sentimentos. você imagina, a pessoa faz isso no local público, né? Você não imagina dentro com de casa. policiais presentes. Então, Com policiais presentes. Então, assim, acho que com tudo, como um saldo dessa nossa conversa, é óbvio que existe pessoas mal intencionadas, é óbvio que existe homens também que são agredidos, mas, no contexto, a grande maioria são as mulheres fragilizadas. E eu não estou querendo colocar a mulher num lugar diminuído, não, mas quando você vê números, acaba sendo elas, né? Porque dificilmente, entre uma relação de um casal, a grande maioria estão em casa, assim. Quando a gente decide profissionalmente quem vai para a rua trabalhar e quem vai ficar em casa dentro da casa, a grande maioria são as mulheres, né? E que acabam acreditando num casamento, achando que ali está bom para todo mundo, e de repente acabam percebendo que não, elas estão ali fragilizadas e sob o comando de uma pessoa que não é verdadeiramente o companheiro dela. E sobre a Casa da Mulher, eu dei uma olhada, dei uma pesquisada, incentiva, né, a mulherada a voltar para o mercado de trabalho, oferece curso. Fala um pouquinho sobre... A ideia da construção dessa casa partiu de um convênio com o governo do estado. O governo do estado elegeu 50 municípios para destinar recursos para a criação da casa. E quando veio para Santos, e a gente já estava mexendo nessa pauta, a gente já estava discutindo, estava entendendo que essa pauta merecia uma dedicação maior, a gente conseguiu que, além do recurso do governo do estado, a Prefeitura de Santos também completasse. O mesmo valor que veio do estado, a Prefeitura de Santos também completou. Então, o que era um projeto de 250 metros quadrados, hoje é um projeto de 800 metros quadrados. Então, a Casa da Mulher é uma casa que ela foi construída e pensada para todas as mulheres. Todas, de qualquer idade, para que ela possa lá ter apoio psicológico, apoio social, apoio jurídico e um espaço de capacitação profissional. Eu não gosto muito de ter lugares para dizer assim, aqui é um lugar para mulheres vítimas de violência. Não, porque taxa. E quando você taxa as coisas, isso não é legal. Tem que ser um espaço que é para todas as mulheres, né? Cada mulher tem suas dores, suas necessidades, seus anseios. Então, tem que ser uma casa de acolhimento a todos. E a casa foi entregue em dezembro do ano passado, e esse período ela foi fazendo suas adaptações, e agora em agosto ela começa com cursos, ações. E assim, a gente tem que levar espaços de formação, né? Porque a gente sabe que às vezes uma mulher, para se encorajar, ela precisa aprender um ofício, ela precisa começar a ganhar dinheiro, e aí sim ela vai se sentir, bom, agora eu já estou firme e eu posso tomar uma decisão na minha vida. E como é feito o cadastro, assim, para quem se interessar sobre esse projeto? Para quem se interessar, a porta aberta. Como é feito? É no site da prefeitura? Não, ela pode ir direto na Casa da Mulher, fica ali na Rangel Pestana, ali ao lado da Defesa Civil, então tem ali, perto do Arena Santos, 150, eu acho, Rangel Pestana 150, e ela funciona durante o dia e as mulheres podem ir lá conhecer. Só moradoras de Santos? Moradoras de Santos. A gente vê notícias, por exemplo, de casos que é muito comum, infelizmente, em ônibus de homens ejaculando em cima de mulheres. Né? Isso não tem como dizer que não tem prova. Sim. Né? Aí é um negócio que
não é um se extremo, discute. né? Mas até chegar nesse extremo, o que esse cara já não fez antes, né? Pra ele chegar até esse ponto, né? É assim, eu tô acompanhando um caso de um homem que, ao encostar numa mulher, teve a oportunidade de abaixar os shorts e esfregar o seu membro nas costas da mulher. Né? A mulher se assustou. Dentro do ônibus? Não, na rua, num ambiente público. Sim. De uma forma muito discreta, sim. A mulher, quando percebeu, se assustou, correu e foi embora. Porque tem um constrangimento. O que você vai fazer? Você vai gritar? Você vai dar um tapa na cara dele? Você vai... Eu faria. Sim. Mas você aquela, entende? né? No momento, a gente fala isso, mas no momento... Você deve falar, não, você não não tá sabe, acontecendo, você não né? sabe, Você não você tem não como vai reagir, né? E sabe que engraçado? Outro dia eu estava conversando sobre isso com a minha filha e ela disse assim para mim: mãe, você lembra de um dia que a gente estava na praia e que você foi para cima de um cara? Eu nem lembrava mais disso. Eu lembro que era um dia que a praia estava vazia, não devia ser temporada ou um dia comum que a praia estava vazia. E nós estávamos na praia e eu estava indo ao mar com a minha filha, ela era pequena, e tinha uma moça muito bonita deitada numa canga sozinha. E, de repente, eu vi um cara chegar nela e ela estava dizendo pro cara, vai embora, não quero papo, porque o cara também... E eu, por instinto, nem imaginava que um dia eu ia estar exercendo esse trabalho, só encostei nela e perguntei se ela precisava de alguma coisa. Foi o suficiente pro cara ir embora. Então, às vezes, tem isso. Tem uma mulher na praia sozinha e encosta um homem. Se acontece alguma coisa, quem vai provar o quê? Como vai provar o quê? Sabe? Veja, isso parte também de uma questão de força física. Lógico. Por mais assim, né? Se a gente for entrar numa questão de coisa, homens têm uma força física diferente de mulheres. Exato. Mas você não acha que eu tenho visto também esse movimento? Uma separação. Homens com medo de mulheres e mulheres com... Por exemplo, a gente está falando medo da importunação, medo de uma agressão, medo de o cara ser um babaca. E o homem com medo da mulher fingir determinada coisa, fingir... homens que são pegos em golpe. Eu estou falando as situações que... Eu estou te colocando as situações do homem. Sim. Homens que são pegos em golpe, homens que são maltratados em casa. Porque existe também a violência... Por mais que pareça verdade, absurdo, existe a violência emocional com o homem também. Posso separar, assim, talvez, Lógico. a pauta no seguinte sentido, né? Lidamos com pessoas. Sim. E quando você lida com pessoas, você vai encontrar pessoas de todas as índoles, né? E a gente está num momento, eu vejo que a gente está num momento, assim, de mundo e que as pessoas estão tão conturbadas, né? As pessoas não sabem mais conversar. Que é o que você falou, se eu estou num lugar público e eu posso encostar em você e pergunto se eu posso conversar, e você responde sim, pode conversar e a gente vai continuar conversando, é uma coisa. Com respeito, com cuidado, quando as pessoas têm cuidado entre si. O que eu acabo percebendo é que as pessoas estão perdendo a mão, né? Se você diz que você pode conversar, de repente a pessoa... Se sente na liberdade de dar um abraço. Entende? Então, assim, a gente não pode confundir, não pode confundir e não misturar que, de fato, a relação entre as pessoas, eu particularmente acho que está muito delicada. Né? Parece que as pessoas estão perdendo o respeito, estão perdendo a sensibilidade de ter conversas boas entre as pessoas com a questão do feminicídio, com a questão da violência contra a mulher. Né? Quando a gente estuda especificamente o caso da violência, é um outro cenário. A gente fala de homens compulsivos, a gente fala de homens que tiveram um comportamento abusivo ao longo de anos e que, de alguma forma, fragilizaram a vida dessa mulher. E é muito ligado no emocional. É muito ligado no emocional. Né? Emocional de quem? Do homem? Da relação. Tá, sim, entendi. É muito ligado no emocional dessa relação. Né? E aí, de novo, quando a gente faz a defesa de mulheres, não é que eu não tenho um olhar para os homens, pelo contrário. Você já olhou e falou assim, essa mulher está mentindo para mim. Você já teve essa sensação? Ou ainda não? Não, ainda não. Ainda não. Eu acho que quando chega em você, eu acho que já tá... Sabe por quê? Porque, num outro nível, de alguma né? forma, eu sou uma pessoa pública. Uhum. Ninguém vem a uma pessoa pública para mentir. Normalmente, a pessoa vem pedindo socorro. Entendi. Então, por isso, eu acho que eu nunca tive essa
graças a Deus, esse desprazer de uma pessoa estar tentando mentir, assim, pra mim, sabe? Acho que você precisa ser presidente da Secretaria do Homem aí. Até se juntar pra ver as leis, os direitos dos homens, né? É que eu acho que, historicamente, homens sempre tiveram mais direitos que mulheres. Então, mais poder, né? O poder, mais o dinheiro. Mais poder. Eles estavam em espaços de Não poder. Inverteu. Tem 12 leis a mais para mulheres agora. 12. Mas financeiramente falando, mas questão de poder sabe, ainda é por homem. uma ocupação de espaço. Veja, hoje a gente tem universidades públicas. Sim. A gente tem universidades públicas e que, como método de entrada nas universidades, elas adotaram a questão das cotas. O que foi a questão das cotas? A questão das cotas foi uma reparação social para pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades, mas para conseguir ter acesso às universidades públicas. O que a gente deseja enquanto sociedade? Que todo mundo tenha a mesma oportunidade para que lá na frente não precise existir cotas. Eu concordo totalmente. Então, assim, hoje eu acho que essa situação da mulher é muito semelhante. Nós não queremos ter essa discussão. É homem ou mulher, não é isso. Mas acontece que, historicamente, nós tivemos um prejuízo muito grande. Se você for pensar, até 100 anos atrás... A mulher não trabalhava. Mulher não trabalhava, a mulher não votava, a mulher não podia frequentar a universidade, enquanto o homem já estava fazendo tudo. Né? Então, existe... E aí eu te falo que esse prejuízo histórico traz consequências. E não estou falando para levantar uma bandeira, não. Eu até apazigo algumas histórias, sabe? Por quê? A gente precisa também ter os homens nessa conversa. É importante ter os homens nessa conversa. Por quê? Se a gente vê dos casos reais, dos casos que de fato aconteceram, os agressores são os homens. Sem dúvida. Usando esse assunto que você trouxe à tona como as cotas para negros, por exemplo, o problema, ao meu ver, é quando se perde a mão. E eu estou dando só contraponto, só para a gente... Quando se perde a mão, por exemplo, em cotas. Então, a cota para a universidade... Hoje eu ajunto 2 pessoas que estudaram ensinos públicos, e o ensino público realmente é abaixo, e eu ensino eles eu ajudo eles em 2 cursinhos diferenciados. Sim. Eles estão comigo agora. Então, assim, tem as cotas para negros e a cota para a escola pública. Só que, a partir do momento que vocês... Por exemplo, eu vou usar a faculdade de medicina, que foi o que eu fiz. Então, a partir do momento que você adentrou a faculdade de medicina, você da escola pública, eu da particular, você que é preto e da escola pública, estamos em igualdade. E ainda está tendo cota para as residências médicas. Você entendeu a coisa? Aí perde-se para a residência médica. Aí já se perde a mão. Mas todos tiveram o mesmo ensino. Todos passamos pela mesma coisa. Fizemos a mesma formação médica. E a cota... Mas eu acho que vou só fazer uma consideração e fazer um contraponto do que você está falando. Sim. Estão todos na mesma classe e todos tendo a mesma oportunidade das mesmas aulas. Não sei como é em casa, você tem razão. Talvez a estrutura familiar não seja igual para todos. Sim. Então, enquanto uns estão podendo chegar em casa em 5 minutos ou só estudar, outros ainda estão fazendo alguma coisa extra para dar suporte, para estar tendo aquela oportunidade. Sim. Então... Eu concordo que, às vezes, está todo mundo dentro de uma sala de aula, então todo mundo, intelectualmente, está tendo as mesmas oportunidades. Mas, às vezes, algumas famílias, ainda, se você for olhar com cuidado, precisam de uma oportunidade que os outros não têm. Né? Ou tem uma exigência familiar ou uma exigência social que outras famílias possam não ter. Renata, o que você acha que Santos precisa atualmente? O que é urgente em Santos? Santos precisa disso. Depois dessa eu vou falar sobre um ponto também, que eu acho que Santos precisa. Eu acho que hoje o problema principal hoje da cidade, que é mais debatido em todos os lugares onde eu vou, é a questão da pessoa em situação de rua. Era isso eu mesmo. acho que hoje é uma questão séria, importante, e que não é que Santos precise fazer, Santos faz. Mas eu acho que é algo que tem que ir além, é algo que é solucionado além só do poder público. No poder público sozinho não vai resolver. Eu vi que Santos faz, só para pegar esse gancho, para não esquecer. Eu vi que realmente Santos faz, mas as pessoas não têm conhecimento. Eu vi vários projetos que a prefeitura tem para tirar as pessoas em situação de rua. Inclusive o Recâmbio,
que é um projeto onde a prefeitura arca com toda a despesa para o morador de rua voltar para a família dele, se ele for de outra cidade. Exato. E tudo mais. Mas as pessoas não sabem muito disso, as pessoas acham que é simples, né? Tira. Não é assim. A pessoa ela pode ficar deitada lá na rua, na praia. Até porque a pessoa não é coisa, é pessoa. Exato. Né? E muitas, infelizmente, acham que ali é uma coisa. Essa questão do recâmbio é importantíssimo. E é importantíssimo também dizer que para o recâmbio ser efetivo, a família de origem precisa concordar em receber de novo essa pessoa. Então, qual é o trabalho da assistência social? Identificar quem é aquela pessoa, ele dá dados e informações para que localize a família, seja em que outra cidade esteja, faz contato com a família de lá, faz contato com a assistência social do município dessa família, para garantir que estão falando com alguém que está correto e tal. A família dando ok, a prefeitura custeia, coloca essa família, essa pessoa que está em situação de rua num ônibus e o assistente social do outro município recebe para fazer a entrega para a família. Não é só pagar a passagem e mandar embora, exato. Né? E, na verdade, não é só acompanhar, é refazer um vínculo familiar. Exato. Que foi quebrado. Renata, o que você pode dar? Isso é assim, você vê em todos os lugares de Santos, em pessoas em estado de rua. Tá, o Gonzaga tá lotado. Eu moro em Gonzaga e é absurdo. Assim. E assim, o que nós, como cidadãos, conseguimos ajudar? De que forma você fala assim, eu orientar? Porque assim, tem gente que fala, por exemplo, não dar esmola é uma coisa que o pessoal sempre fala, não dê esmola. Sim. Que a gente, como cidadão, não ali, porque a gente vê o cara pedindo falta com taco, não tem como você falar assim, não vou dar uma comida pro cara, não vou... O que a gente pode fazer enquanto cidadão para não alimentar essa situação? Porque Santos é uma cidade convidativa. É calor, tem mar, tem chuveirinho na praia, não faz muito frio, não vai faltar gente para vir. Uma das medidas da cidade, até é importante falar isso e compartilhar, é que ali, a gente sabe que quando a gente está na temporada, as praias estão lotadas todo dia, calor e tal, e existem muitas barracas de praia e existem muitos ambulantes que vão à praia, né? E de alguma forma, as pessoas em situação de rua é uma mão de obra barata. Sim. Então, infelizmente, alguns estavam utilizando a mão de obra deles para montar barraca, para fazer força, para carregar, entrar com carrinho de ambulante, coisa e tal. Então, isso a prefeitura proibiu e passou a cobrar das barracas e dos ambulantes um comprovante de vínculo de trabalho para aquelas pessoas que estavam ajudando. Legal. Porque é uma forma de inibir. Porque você... veja, eu estou em situação de rua, eu vou ser contratada por uma barraca, a grosso modo é uma oportunidade de trabalho. Pô, bacana. Sim. É uma oportunidade de trabalho. Só que como é que é feito o pagamento? Era feito pagamento numa garrafa de uma bebida alcoólica, era feito... Então, assim... Eu achando que pagava R$10 para trabalhar o dia inteiro, é pior ainda. Então, é uma oportunidade verdadeira de trabalho? É uma oportunidade de recuperação? Não. Então, a gente também tem que tirar esses vínculos, porque acabava acontecendo isso, né? Eles trabalhavam logo cedo, ganhavam alguma coisinha ali em troca e acabavam... perpetuando ali. Ficando ali, né? E é muito ruim, porque eu volto novamente a dizer, a gente está falando de gente, a gente está falando de vidas, né? A gente não está falando de coisas. E aí, recentemente, eu acompanhei uma pesquisa, um trabalho científico feito por uma universidade daqui de Santos, e que dizia que a grande maioria das pessoas estava na rua por droga e alcoolismo. Não, por consequência de falecimento na família. É mesmo? Caramba. Esse é um grande índice que, na verdade, acabava sendo consequência. Faleceu alguém da família que tinha um grau de importância muito grande, fez eu perder o vínculo, ou promoveu uma depressão ou alguma coisa, e isso faz com que eu não veja mais motivo. Para a família, álcool e droga. Álcool e droga, exato. Álcool e droga é consequência mais que a causa, então. Exatamente. Só que a partir do momento que tá na rua, já... Tá no frio, você toma pinga pra aquecer. Em estado de drogadição, ela acaba deixando de responder por ela, né? E aí, você já perdeu o vínculo familiar, eu acabo perguntando assim, qual motivo eu tenho para aceitar um acolhimento no abrigo? Não, eu já perdi tudo na vida, eu já perdi dignidade, já perdi vínculo familiar. E existem pessoas em situação de rua muito, muito, assim, com
Grau de instrução bom. Grau de instrução. Eu já vi médico já, inclusive. Então, a gente não para conversar com essas pessoas, uma pessoa né? que São teve invisíveis, né? Mas quando você Exatamente. para ouvir as histórias, poucas vezes, assim, eu já parei até pra ajudar mesmo, aí você conversa e surpreende, porque você vê uma pessoa culta, uma pessoa que... Eu acho que um grande papel nosso da sociedade, às vezes, é, na medida do possível, na medida que a pessoa tem, assim, que é o que você falou, você vê uma pessoa sentada ali com fome, como é que você não vai compartilhar a comida? Mas compartilhar comida é uma coisa, compartilhar dinheiro é outra. Né? Existe uma preocupação muito grande que tá com fome, ok, eu vou sanar a tua fome, eu vou lhe dar comida, mas dá comida e de repente oferece. Você não quer ir para um abrigo? Você não quer dormir hoje num lugar mais quentinho? E o que Santos oferece? Assim, o cidadão pode falar assim, ó, você não quer dormir num lugar mais quentinho? Santos tem abrigo. Onde que a gente pode indicar? Caso aconteça, eu queira indicar para a pessoa. Na verdade, se você estiver vendo alguma pessoa ou se tiver a oportunidade de conversar com alguma pessoa e a pessoa perceber, é importante ligar no 153, que é a central da guarda, e a central da guarda aciona as equipes de acolhimento e a equipe de acolhimento vai atrás dessa pessoa e fazer o serviço de abordagem. O serviço de abordagem, o que é? É encontrar a pessoa, conversar com a pessoa, entender o que a pessoa deseja. Quantas e quantas vezes a equipe de abordagem chega, conversa, e depois a pessoa não aceita. Não aceita. A Audrey falou a mesma coisa. Então, não aceita e a gente não pode, de forma compulsória, retirar da rua. Isso é ilegal, né? Então, até o prefeito responde por improbidade administrativa se acontece isso. E o que eu acabo garantindo às pessoas que estão nos escutando, assim, quando eu encontro uma pessoa, quando alguém me pergunta, tô vendo uma senhora que está assim, na rua tal, ao mesmo tempo, a gente faz contato com a equipe de abordagem e eles respondem na hora. Essa senhora chama fulana de tal, tem tantos anos. Já conhece, porque tem um ponto ali que fica, já foi ela tantas recusa vezes. ajuda, ela tem um comprometimento de drogas. Então, as equipes de abordagem conhecem as pessoas, mas vai além, vai de um convencimento. Existe, não sei se um mito popular ou se realmente existe essa questão, que outras cidades trariam os seus cidadãos em estado de rua. Já tivemos ocorrências. Ocorrências não oficiais. É um mito, então. Nossa, eu achava que fosse. Não é um mito de vir e deixar aqui, abrir a porta. Mas assim, por conta da central de monitoramento, do centro de controle operacional que a prefeitura tem, hoje tem um monitoramento muito mais ostensivo na entrada da cidade para essas peruas, para essas combis. Então, o pessoal fala de peruas e tudo mais. Exatamente, até para localizar, porque hoje no município de Santos, todas as placas que passam na entrada da cidade são registradas, todas. Entradas e saídas. Então, tem esse serviço na prefeitura. Então, quando alguém faz alguma denúncia, olha, estou vendo uma Kombi aqui que abriu e está saindo algumas pessoas e a Kombi está embora, localiza o carro, a gente já teve municípios em que foram acionados porque oficialmente, comprovadamente, a gente pegou essas condições, né? Já teve gente que veio a pé da Imigrantes para chegar aqui. A pé? Deixa lá? A pé. Pra descer sozinho? Ou deixa no meio da estrada para descer sozinho. Pra não se comprometer. Para não se comprometer. Entrada. Entendeu? Para não dar entrada. Então, isso é real. Então isso existe. Eu achava que era um mito mesmo. Não, isso existe. Isso existe. Isso existe. Infelizmente, isso existe. Mas é que isso é crime. E por quê? E aí, a partir do momento que isso é detectado e é autuado... a gente pode acionar o município que está fazendo isso. Mas e para que a pessoa em estado de rua aceitaria vir a Santos, assim? A pessoa que está em estado de rua, a pessoa que está em uma situação de rua, ela já perdeu tudo na vida, ela aceita qualquer coisa. Não, mas aí, nesse caso, não aceitar a ajuda que a prefeitura dá, dormir num lugar quentinho, uma comida, porque tem tudo isso no abrigo. Tem. O que eles dizem? Não vou porque eu prefiro ficar aqui deitado na rua? Hoje, sim. Eu estou bem aqui, eu não vou. Hoje são cerca de 300 vagas de abrigo no município. Inclusive com canil, porque a gente sabe que a pessoa em situação de rua... Tem os deles. Tem os pets tem um abrigo que acompanham. Pro canil? Eles trazem os deles, né? Mas a prefeitura tem um espaço para os bichinhos? Tem, dentro do abrigo. Gente. Dentro do abrigo. Justamente com essa preocupação, né? Mas eu acho que, assim,
É o convencimento. Acho que a grande questão é a forma como você convence. Nada para ressocializar. Por exemplo, às vezes o vínculo já quebrou com a família e não tem como. Com a família ele não vai. Tem alguma outra alternativa? Tem programas no município, além do recâmbio, tem um programa chamado Fênix, que também é extremamente importante, esse programa Fênix. As pessoas que aceitam acolhimento, estão vivendo dentro do abrigo e já, de alguma forma, deram sinais de que estão aceitando uma alternativa de vida. Existe um programa na prefeitura que a prefeitura dá um salário mínimo para a pessoa. Ela continua morando no abrigo. Foi esse o problema que teve com o Rogério, que o pessoal falou, que o pessoal estava dando dinheiro? Não, é outro. Já vou chegar nele também. É outro. Na verdade, esse programa é um programa chamado Fênix. Então, a pessoa mora no abrigo, ela tem o compromisso de estar todo dia no abrigo, ela recebe um salário mínimo e ela vai trabalhar no equipamento público. Puxa, que legal. Então, a própria prefeitura faz a inserção dela de novo porque assim, você precisa dar um incentivo financeiro. E Fênix, o nome é bonito, né? De ressurgir, Exatamente. né? Ensinar a pescar, né? Não só dar o peixe, Exatamente. Né? E aí, você fica nesse programa durante 18 meses, que é o tempo que é considerado para que a pessoa faça uma reserva financeira, consiga alugar um quarto e consiga ter um trabalho fixo. Então, isso também é uma forma. Né? O Fênix, hoje, são 300 vagas no município do Fênix. Esse projeto ao qual que você se referiu foi chamado, ano passado, de Levante das Calçadas, justamente, e foi um projeto que a própria Audrey encaminhou para a Câmara, porque ela estava, na época, como secretária de Desenvolvimento Social. A proposta era... tem pessoas que estão em situação de rua. Isso foi muito motivado por um exemplo que ela deu. Era um rapaz que tinha passado num concurso público. Porque são pessoas com capacidade. Sim. E aí, o que acontecia? Ele não tinha um comprovante de residência para apresentar no concurso público. Porque ele estava no abrigo. Caramba. Então, era um projeto que foi encaminhado para a Câmara, porque toda despesa que o município faz, a Câmara precisa autorizar. Então, o projeto foi encaminhado à Câmara para que a Câmara autorizasse a dar uma bolsa para essas pessoas, porque já tinha todo um processo que comprovava que a pessoa estava em condições de receber aquele auxílio justamente para poder pagar a locação de um imóvel. Naquele momento, ia atender 10 pessoas. Era para especificamente atender 10 pessoas que estavam nessa condição. E foi um auê tão grande, porque o que acabou misturando, eu não sei se com o próprio ano do processo eleitoral. Sim, que é mais pesado. Exatamente, que a conversa é mais pesada. E aí foi no sentido de que a prefeitura estaria distribuindo dinheiro para as pessoas em situação de rua. Não era isso. A pessoa em situação de rua, que já apresenta um comportamento, que aceita uma possibilidade de trabalho, que quer se ressocializar, mas ela vai precisar morar em algum lugar. Ela vai precisar ter um comprovante de residência. As pessoas querem a solução, mas elas querem uma solução que custe zero, né, para a prefeitura, né? Pega lá, leva embora. O assunto é polêmico. Quando se fala sobre uma ajuda desse tipo, a população não gosta. Pois é. É delicado, eu acho que assim, acho que a gente precisa discutir muito, precisa falar muito sobre o assunto, e eu sei, claro, e aí é importante também dizer uma fala que a própria Guarda Municipal faz, e aí o secretário Brito, que foi o secretário que assumiu recentemente, que fala com muito cuidado. Existe pessoa em situação de rua e existe bandido que está misturado com a população em situação de rua. Sim. E vocês sabem quem é quem. E também precisa tomar cuidado para que isso não se misture. Porque normalmente a pessoa em situação de rua não é bandido. Exato. Sim. Mas tem bandido misturado e para bandido a conversa tem que ser outra. Sim. Né? Sim. Renata, para eu terminar minhas perguntas, que eu estourei aqui o tempo e não tomar... E depois eu vou dar os finais. Quem que você tem, quem que você, assim, admira, assim, como político? Fala assim, eu admiro esse cara, eu acho esse cara interessante. Ou se espelha, ou você se admira. Todos os políticos vieram aqui, falaram os seus, e se desse para não falar alguém do seu partido, seria... Não. Na verdade, uma sim, mas assim, eu vou falar 2 mulheres de referência nacional, que são mulheres que eu tenho uma admiração. 3 mulheres, vou falar. Primeiro, eu acho que a Simone Tebet é uma mulher que se posicionou e ocupou um espaço.
Raquel Lira, governadora de Pernambuco, é uma mulher que eu tenho acompanhado bem o trabalho e é um governo onde ela, como governadora, e tem uma mulher como vice-governadora, é muito difícil essa dobrada serem 2 mulheres, né? Eu tenho uma admiração muito grande pela própria Thelma de Souza. Pela história dela. Somos de partidos políticos diferentes, somos de ideologias diferentes, mas tenho um respeito e admiração muito grande por ela, porque hoje, tendo esse olhar que eu tenho sobre esse processo de uma mulher na política, se você remeter aos anos 80... Ela encarou o negócio todo. Ela foi a primeira prefeita mulher na cidade e quando você vê ela contar que ela descia às vezes a prefeitura sendo xingada de bêbada, de vadia, de um monte de coisa, isso me faz ter admiração... Por ter aguentado e não ter desistido. Por ter aguentado, não ter desistido e ter ido até o final e ter sido referência, principalmente porque na ocasião da gestão dela foi a gestão que fez o combate todo e o trabalho feito no município que foi referência do combate à AIDS. Né? Então, eu acho muito legal falar de mulheres assim, porque não necessariamente precisam pensar da forma como eu penso, mas... a gente pode discordar, mas você me apresenta um argumento bom e respeitoso. E aí acho que engrandece tanto, né? Quando você tem... A gente discorda, mas você tem bom argumento. Pô, você tem bom argumento para falar isso aí, né? Aí Exatamente. Você fica... Como enriquece. Te põe para pensar. Te põe para pensar. É muito bom esse tipo de... É melhor que você falar com alguém e falar assim, não, é verdade. Não, é verdade. Impõe a sua verdade e acabou. Nani, você tem alguma coisa para perguntar para Renata? Só eu queria agradecer, na verdade, o Renata, convite. Eu queria agradecer você, Nani, por ter... quebrado meu galhão por ter me ajudado aqui hoje. Em menos de 24 horas, hein? Me mandou convite ontem. E confesso, não conhecia o teu trabalho. Fiz uma breve postagem até nas redes sociais, que eu estava estudando um pouco sobre, né? E vendo o teu trabalho. Até algumas pessoas comentaram, nossa, Renata é demais e tudo mais. Falei, poxa, que legal. Já sei que é uma pessoa bacana que eu vou adorar conhecer. Então, parabéns pelo trabalho. Obrigada. E obrigada pelo convite. Obrigada. Renata, parabéns pelo que você tem feito por Santos há um tempo. Suas pautas são fantásticas. Eu quis trazer um contraponto, mas sempre de maneira respeitosa. Em nenhum momento eu concordo com muito e quase com tudo, talvez, que você faça. Acho que precisamos muito de mulheres como você aí na política, obrigada, e em qualquer lugar que você muito merece obrigada. Estar de todas as formas. Eu agradeço a oportunidade, sabe? É sempre bom quando tem esses espaços para a gente discutir e mais do que isso, né? Trazer as pessoas para participar da política. Desmistificar, né? Desmistificar que as coisas... E a gente não está falando de politicagem. Não. A gente está falando de uma discussão política séria. Nossa. É tão bom quando a gente traz pessoas, cada um com seus pensamentos, cada um com as suas ideologias, mas para falar de política séria, é muito legal, sabe? Renata, eu sou muito encantada com o que eu faço. Eu tenho visto, assim, todos os políticos que vieram aqui, o Fabrício Cardoso é outro cara que foi um cara tão acessível, né? Foi um cara tão legal, assim, todos os políticos que vieram aqui foram muito bons, assim. Você fala assim, pô, o cara não é aquele politicão, aquele figurão, né? Aquele politicão que a gente está acostumado. Não tem. A gente tem visto bons políticos. Fala assim, pô, estamos em boas mãos. Tem mais uma pessoa para eu votar, tem mais uma pessoa para eu confiar e você é uma delas. Então, fico feliz de você ter participado aqui, ter dado um pouquinho do seu tempo. Agradeço a você e sua família por essa oportunidade. Obrigada. Eu que agradeço, Wilton. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui. Fiquei muito feliz. Muito obrigada. A gente que agradece. Legal mesmo.